Boa tarde a todos, boa tarde, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo. Como de praxe, como eu comecei a falar ontem, esse é um canal destinado a vídeos particulares, a interação de pessoas que querem realmente entender qual é o conceito de narcisismo e quais os seus tipos. É um canal onde entrará muitas notícias, entrará muitas mensagens de outros pensadores, de outros psiquiatras, de outros terapeutas com relação ao tema narcisismo. Não vai ficar só preso à minha imagem, nem só preso aos vídeos que eu pretendo ir lançando aos poucos, né? Pelo menos uma vez no dia, pelo menos uma vez por dia, uma vez na semana, enfim, de acordo com a demanda, porque tem que saber conciliar o seu trabalho principal com o seu trabalho secundário e também os atendimentos, né? Pois bem, como eu falei ontem que eu iria dar uma pincelada com relação aos tipos de narcisista, nós temos praticamente três, três tipos de narcisista bem conhecidos, que é o clássico, o vulnerável, o oculto e o religioso. São três, mas eu quero incluir o religioso porque foi um dos qual mais eu tive contato, sendo o vulnerável e o religioso. Pois bem, tentar descrever um pouco de cada um deles, assim uma pincelada bem rápida. Possa ser que você esteja nesse momento passando por isso e esteja também tendo alguém que esteja passando por esse tipo de relação, né? Pois bem, o clássico é aquele tipo de narcisista que se acha o centro do universo. Tudo ele sabe, tudo ele conhece, tudo ele pratica. Ele é o tipo de pessoa que se põe acima da maioria. Ele se acha um Deus encarnado, né? Portanto, é um tipo de narcisista que é fácil de ser identificado, né? Pela sua grandiosidade, né? O próprio nome já está dizendo, né? Minto. O próprio nome já está dizendo, é um clássico, né? É um clássico da antiga. É o famoso João sei de tudo. O João faz tudo, como dizem na linguagem popular. Então é muito fácil de identificar e é muito fácil também de você ter essa noção e sair o mais rápido possível desse tipo de relacionamento. O vulnerável, que é o que eu tive mais contato em toda a minha vida, seja em relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, relacionamentos religiosos e seja relacionamentos trabalhistas. Portanto, o vulnerável, ele é um pouco ele se enquadra num parecer um pouco dúbio, um pouco duvidoso. Ou seja, ele traz um ego que é gigantesco, ele se camufla de uma maneira que ele é um ser, uma pessoa insegura, que tudo ele questiona, tudo ele se conecta como inferior, tudo se conecta como se ele fosse incapaz. É uma pessoa que realmente, se as coisas não saem ao modo que ele quer, ou que ele deseja, que ele planejou, ele faz birra como se fosse uma criança pequena, uma criança chorona. Então esse é o que você tem que ter mais cuidado, porque é esse que realmente complica a sua noção de certo e errado, aquela que complica a sua noção de realidade. Então esse foi o que me levou a ter mais, ser uma pessoa mais observativa, mais dissertiva, uma pessoa que teve que usar muita intuição para entender e observar que realmente não é uma pessoa que vai lhe dar aquilo que você quer numa relação, que é atenção, reciprocidade, compreensão, enfim. Esse daí é o mais difícil de ser detectado. O oculto. O oculto, então, é uma ramificação do vulnerável, ou seja, o oculto ele precisa de validação toda hora, todos os momentos.
É um tipo de narcisista que ele te cerca da hora que você acorda à hora que você deita. É um tipo de narcisista que controla seu horário de saída, seu horário de chegada, seu horário de banho. Enfim, é um tipo de narcisista que você pensa que ele está tendo um cuidado por você, que ele está sendo cuidadoso com você, mas na verdade ele está simplesmente te controlando. E o controle, para o narcisista, é tudo numa relação. Ou seja, se ele se conseguir te manipular através de uma forma sutil, de uma forma tão despercebida, ele acaba levando você ao controle sem você perceber o que está acontecendo à sua volta. E quando isso acontece, pode ser muito tarde para você voltar atrás, ou muito tarde mesmo para você recuperar a sua identidade. Então, é um narcisista que eu falo para você, eu tive muita experiência no meu lado profissional. É um narcisista que é difícil de detectar, porque você está numa empresa, você se relaciona com seu chefe, você se relaciona com seus colegas de trabalho, né? Mas no transcorrer de toda a relação trabalhista, você vai vendo que ele te dá uma tarefa, mas ao mesmo tempo está te cobrando 2, 3 tarefas em cima daquela que ele te deu. Então é um narcisista que ele te oprime de uma maneira que é o famoso morde e sopra, como dizia antigamente nossos antepassados, né? Nossos avós, nossas mães. É um tipo de narcisista que ele constantemente precisa de uma validação extrema para que ele consiga sobreviver. Ele se mira como um espelho, ele é um espelhamento seu. Ele entra na tua vida com uma narrativa muito forte. Ou seja, ele se apresenta como um príncipe encantado, como uma princesa encantada da Disney, para ser bem sincero. Então, tudo aquilo que você necessita, que você precisa, que você está em falta, ou que você não idealizou, não teve em outras relações, esse narcisista, ele te observa no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente religioso. Por isso que eu estou falando do religioso, narcisista religioso. Ele entra no seu ambiente de trabalho, ele entra no seu ambiente religioso. Então, ele detecta e estuda o seu comportamento. Ou seja, ele faz daquilo ali uma obsessão. Ele quer porque quer ser você. Ele quer porque quer ter a sua luz. Ele quer porque quer ser aquilo que você naturalmente é. Uma pessoa empata, uma pessoa amiga, uma pessoa que tem uma inteligência para resolver problemas, é uma pessoa que consegue transitar entre vários mundos, entre várias pessoas, e ele tem uma inveja imensa disso. Ou seja, se você está no ambiente de trabalho, onde você encontra uma pessoa doce demais, uma pessoa amiga demais, uma pessoa que fala que o outro é que não presta, que o outro que está errado, que o outro não presta atenção no que você tá fazendo, que o outro faz as coisas todas erradas, você pode ter certeza que é a primeira bandeira vermelha que você está lidando com uma pessoa narcisista ou com uma pessoa que tem traços de personalidade narcisista. Apesar que todos nós temos o traço de personalidade narcisista, ou seja, nós temos o narcisismo primário, que com o decorrer do tempo, se a gente for uma pessoa bem educada, uma pessoa que não tem um trauma, né, no início da nossa vida de criança, vamos dizer assim, né, de adolescente, a gente pode desenvolver simplesmente uma empatia, um carinho, um amor pelo outro, algo que o narcisista não tem. Ele nunca nem não sabe o que é amor, ele não sabe o que é a luz, ele não sabe o que é ter responsabilidade, porque portanto que ele te cerca como se você estivesse numa ilha, né, cercada de tubarão, e esse tubarão é um narcisista. Ele não te deixa fazer nada, ele te suga de uma tal maneira que quando você vai ver, você está completamente dependente emocionalmente dele. E isso para ele é tudo que ele precisa. Portanto, no meu ambiente de trabalho, pelos quais eu passei, eu encontrei muito tipo de narcisistas assim. Eles são pessoas que se camuflam, te estudam,
sabe o teu potencial, algo que ele está vendo, porque o narcisista ele é muito, mas muito inteligente nesse ponto. Ele sabe escolher suas vítimas perfeitamente. Ele sabe o potencial que a sua vítima pode alcançar no ambiente de trabalho, no ambiente religioso. Então, ele observa e ele quer aquilo ali para ele. Se ele não conseguir ter aquilo, ele quer pelo menos participar de todo aquele glamour, vamos dizer assim, que a pessoa empata, que a pessoa que consegue lidar com as outras pessoas de maneira, criar laços, criar relações, ele quer isso para ele. E ele, infelizmente, ele não sabe fazer isso. Ele é um tipo de pessoa que ele não consegue transitar, fazer esse tipo de relacionamento funcionar. Ele é um ser disfuncional, vamos dizer assim. Não só ele, como toda a sua família. Mas isso é um papo num outro vídeo que com toda certeza vai identificar como é a casa do narcisista. A casa do narcisista aponta e identifica o narcisista com precisão exata. Basta você ter a capacidade de observar e entender que tudo que está na casa do narcisista fala sobre ele e fala como ele vai proceder numa relação. Pois bem, o narcisista oculto no trabalho, ele faz muito disso. Ele se aproveita, ele analisa, ele expõe, ele julga, ele manipula, ele faz validação, ele faz triangulação dentro do trabalho. Triangulação, ou seja, se você é uma pessoa que está à beira de uma conquista, à beira de uma promoção, ou que você vai estar sendo reconhecido por outras pessoas no seu lugar de trabalho, ele vai fazer uma triangulação onde ele vai te julgar e vai te analisar juntamente com um chefe superior. E isso conecta você, ele e o superior. Ou seja, é uma triangulação que ele usa assim, muitas vezes ele usa a seguinte frase: ah, fulano, hoje pediu para mim fazer esse trabalho aqui, mas eu não sei se eu devo fazer. Ah, fulano hoje falou que eu poderia sair mais cedo, mediante se eu fizesse alguma coisa, um favor extra para ele. Olha, fulano mora aqui perto, então pediu para me passar lá perto da casa dele para levar um documento. Então ele vai fazendo uma triangulação entre você, o teu chefe, o teu superior, para que você entre num tipo de paranoia ou um tipo de pensamento. Ué, como assim? Estou entendendo. Se a pessoa é assim, assado, é uma pessoa que não é de confiança, não é uma pessoa agradável, como é que ela consegue transitar onde todo mundo nem quer chegar perto? Então, ele faz esse tipo de triangulação para ver a tua reação. E muitas das vezes, quando isso acontece, tu pode ter certeza, essa triangulação ocorre de uma maneira que faz com que, se você tiver num relacionamento com esse narcisista que está triangulando no trabalho, triangulando na sua vida pessoal, pode ter certeza que a primeira dica já foi dada, que ele está saindo com essa chefia, que ele está saindo com esse vizinho, com essa vizinha, porque narcisista não é homem ou mulher, é independente. Se ele encontrar validação, tu pode ter certeza que ele sai com o homem, sai com a mulher, sai com a pessoa do mesmo sexo. A partir do momento que ele tem validação, ele sai. Esse é o verdadeiro narcisista oculto. Ele vive uma vida paralela, uma vida completamente, como é que se possa dizer, é uma vida oculta, uma vida, muitas das vezes até tem 2, 3 famílias, sabe, escondida, e você pode ser o suprimento principal para ele. É aquele tipo de suprimento que ele leva na casa dele, aquele tipo de suprimento que ele leva para conhecer a família, que a família também é disfuncional, você observando, você já identifica logo
que é uma família completamente disfuncional, é onde o narcisista é acolhido, onde a família sabe que ele tem esse problema e a família participa de todo esse teatro, de toda essa teatralização que é feita. Então, você, quando entender que o narcisista oculto, ele pode ser homem, pode ser mulher, ele pode, se ele tiver validação de um, se ele for homem, se ele tiver validação de outro homem, então pode ter certeza que para ele pouco importa, ele vai sair mesmo, ele vai conhecer, vai sair, vai namorar, vai transar sem menor tipo de remorso. Se ele for uma mulher, a mesma coisa. Então, muitas das vezes as pessoas, ontem mesmo estavam me perguntando se todo narcisista, homem ou mulher, se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Eu falei, depende. Depende muito. Se a pessoa for der validação para ele, com certeza ele vai se relacionar. Ele vai aproveitar, vai sugar como se fosse uma pessoa normal, como se fosse uma pessoa do outro sexo. Entendeu? Basta ter validação. Inclusive, teve um colega que atendeu uma paciente há uns meses atrás que falou sobre isso. Que a narcisista, a mulher, estava saindo com um rapaz, um cara, por sua vez, se encontravam 1 ou 2 vezes na semana, em dias que eram específicos para essa pessoa em si, que é o dia que o narcisista tira para que você seja feliz, né? Que ele possa te sugar, né? E esse narcisista tinha, em média, 10 pessoas como suprimento. Ou seja, se a semana tinha 7 dias, estava sobrando mais 3 dias da semana, porque ele tinha 10. Enfim, esse colega me informou que numa das postagens que essa namorada deles, né, suposta namorada dele, informou que estava na casa dessa colega e posteriormente mandou uma foto para ele como se fosse um encontro de colegas normal. Mas depois, analisando, quando tudo veio à tona, quando ele, né, deu contato zero, foi seguir o caminho dele, aí ele conversando comigo veio me falar, Nelson, realmente é uma situação muito estranha, porque como é que pode a pessoa ter laço de sumiço? A pessoa some, sabe? A pessoa muitas das vezes não te informa que vai para uma praia, que vai para um cinema, que vai na casa dessa colega, e essa pessoa simplesmente mandou uma foto no final da tarde e falou que estava na casa da colega dela. Enfim, chegou em casa com uma marca do lado direito, como se nada tivesse acontecido, como tivesse sido uma pancada, alguma coisa assim. Então, são esses sinais que as pessoas têm que estar muito ligadas. Portanto, assim, o narcisista, esse narcisista oculto, ele te dá dia para você ser feliz. Entendeu? Ele tira um dia para você ser feliz. Se você é o suprimento principal, ele vai tirar um dia para você. Tem dias que ele vai sair com um suprimento secundário. E assim sucessivamente. Então, o narcisista oculto, ele é muito difícil de você identificar por causa disso, porque ele transita muito entre o vulnerável e o grandioso. Quando você tenta... você não consegue dialogar com o narcisista, ele não entra em relação para conversar, para debater a relação. Ele simplesmente ele não consegue fazer isso. Então, o narcisista oculto, o que ele faz? Ele simplesmente ele se cala, ele quer sair da sua presença, acha que você está sendo muito pegajoso, que você é muito inseguro, que você é uma pessoa que tudo desconfia, que você ainda não está curado da relação anterior. É assim que eles fazem. Entendeu? Então, assim, você percebeu esses sinais, sai fora, não fica. Porque o que eles puderem tirar de você, eles vão tirar. O que eles puderem fazer, eles vão fazer. E tem coisas que depois você para analisar friamente, você fica pensando, como é que essa pessoa pôde fazer isso comigo? Depois de tudo
que foi conversado, depois de tudo que foi dito, depois de tudo que foi embasado e alinhado. A pessoa mesmo assim fez, consciente. Ela te leva para o ciclo para que ela tire alguma vantagem. Seja para trazer um ex, né? Para trazer um ex que está tão vivo na mente dela, porque se ela for rejeitada por esse ex, a possibilidade de ela usar um rebote é certo. Ela vai usar um rebote para trazer esse ex de qualquer forma. Então ela vai te usar para te manipular, ela vai te usar para demonstrar que você está saindo com ela. Ela vai arrumar um jeito de dizer para o outro, a qual ela foi abandonada, foi rejeitada: olha, eu estou saindo com esse aqui, mas esse aqui é melhor do que você. Esse aqui é um cara incrível, é um cara que faz as coisas para mim todos os dias, do jeito que eu gosto. Então, tenha certeza de uma coisa, que narcisista oculto, ele tem o seu telefone, tem senha para tudo. As mensagens deles são silenciadas. Das vítimas principais, da vítima principal, quando ela está contigo, é ativada. Isso é lógico. As mensagens das vítimas secundárias, terciárias, etc., são silenciadas quando está na sua presença. A não ser que ocorra uma coisa muito urgente, muito necessária, que há uma ligação, que há um pedido de um desbloqueio, há uma mensagem que ela lê, aí sim ela vai retornar. Mas mesmo assim vai ser de forma tão oculta que você vai ficar pensando, vai tirar assim a tua percepção de realidade. Será que isso que eu estou vendo é verdade? E ela vai ainda julgar a culpa em você, como se você fosse o culpado de toda essa encrenca, de toda essa situação que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, fique esperto. Teve esse tipo de situação, pode ter certeza que é certeza. Pode encarar como certeza que ela está mentindo para você. Ela está te enganando, está te traindo, porque eles são traidores. Eles não sabem viver sem trair. Eles não sabem viver sem mentir, sem manipular, sem tirar alguma coisa de você. Entendeu? Então, assim, esse é um vídeo que eu falei um pouquinho mais desses 3 tipos de narcisismo. Eu espero que vocês tenham captado um pouco. Eu ainda estou meio cru ainda com a câmera, meio cru ainda com as falas, mas com o tempo eu vou me soltando cada vez mais. Então, assim, gente, não perca seu tempo. Narcisistas, eles não mudam. Eles não mudam. Essa é a grande verdade. Eles fazem mal por onde eles passam. Eles trazem a escuridão por onde eles passam. Por onde eles chegam, eles levam a escuridão. Não deixe isso acontecer com vocês. Porque é muito, mas muito ruim você vê uma pessoa que você entrega o seu carinho, a sua atenção, o seu tempo, e essa pessoa te entregar simplesmente mentira, traições, falsidades. Então, gente, fique esperto com isso, tá? Espero que todos estejam bem e fiquem bem, ok? Próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a casa do narcisista e como você pode entrar e identificar quem realmente é o narcisista. Tá ok? Obrigado a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas fique em paz. No final, tudo dá certo.